aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos de volta para uma nova aula de língua portuguesa e hoje para então ver um pouquinho das questões que apareceram no vestibular da URGS do ano de 2020, nesta prova da disciplina de língua portuguesa, tá? A gente selecionou então 3 questões para trabalhar um pouquinho com vocês, para poder então aprofundar um pouquinho não apenas o estilo da prova, mas também os questionamentos que são feitos, certo? Relembrando que para a gente poder fazer a seleção das questões da prova de língua portuguesa, a gente tem que tentar descartar, por enquanto, aquelas que estão presas ao texto, né? Que estão muito vinculadas à releitura do material para poder desenvolvê-las, tá? Por uma questão de organização dos slides e também para que a leitura fique adequada para que vocês possam, então, acompanhá-la no decorrer das explicações, certo? Então, vamos passar a primeira questão, que é a de número 8. Nessa questão, pessoal, a gente tem 2 coisas interessantes para discutir no decorrer dela, tá? A ideia é uma proposta de reescrita. A gente já viu em outro vídeo, né, na prova de 2018, por exemplo, que é uma questão comum de aparecer no vestibular da URGS, tá? Essa questão, nesse caso especificamente, ela vai trabalhar com a pontuação e com o deslocamento dos adjuntos adverbiais, que vai trazer uma diferença de sentido à medida que eles forem deslocados, tá? Para a gente começar, o ideal sempre é a gente, quando constrói uma oração, constrói uma frase, seguir a ordem direta para que os sentidos fiquem adequadamente expostos para o interlocutor, né? A ordem direta é sujeito, verbo, objetos e adjuntos, suponhamos, tá bem? Aqui a gente tem, logo de início, no enunciado, 2 adjuntos adverbiais deslocados para o início da oração, seguidos de uma oração reduzida, para que, então, venha a oração principal com as suas respectivas subordinadas, né? Para dar sequência à ideia. Olha só como é que é a frase. Nessa mesma noite, no jantar de despedida, reunida a família, meu pai anunciou que pretendia fazer-me voltar a Paris para acabar meus estudos. Tá? Então, a gente tem, né, uma contextualização do espaço, do tempo, né, e das pessoas dentro da frase. E, em seguida, vem a ação do pai, né, em relação ao locutor, a quem está contando algo, né, para que a gente possa, então, entender essa informação. Agora a gente tem 3 outras variedades, né? 3 outras ideias estão aí colocadas para que a gente perceba se houve ou não modificação de sentido, tá? Olha só, a primeira frase, certo, diz: reunida a família no jantar de despedida, meu pai anunciou que, para acabar meus estudos, nessa mesma noite pretendia me fazer voltar a Paris, tá? Então, quando deslocou lá do início da frase, né, ou nessa mesma noite, para logo ao lado do verbo, a gente está indicando, então, né, que não é um encontro, né, em que seria anunciado alguma coisa. Não, a gente está afirmando que ela vai já para Paris, de volta, né? Então, parece que não é o mesmo sentido da primeira frase, certo? Olha a segunda. Nessa mesma noite, reunida a família, meu pai anunciou que pretendia, no jantar de despedida, me fazer voltar a Paris para acabar meus estudos. Tá? Então a gente está indicando também por esse deslocamento que há, né, do jantar de despedida, né, que seria o momento, o evento que estaria acontecendo, o anúncio apenas, não, que pretendia nesse jantar mandar a pessoa de volta a Paris, né? Então não está seguindo também o mesmo sentido da oração, do período inicial, né, do enunciado, que indica só que é um anúncio, né, não quando vai ser executado. O deslocamento desses 2 adjuntos, né, na primeira e na segunda frase modificam o sentido, né, indicando quando iria acontecer, de fato, esse fazer voltar a Paris, né, o que não é o caso do enunciado. A terceira frase é que fica mais adequada, né? Se nós formos ver direitinho, olha só o que diz ali. Reunida a família, meu pai anunciou, agora diz, né, no jantar de despedida nessa mesma noite. Então, esses adjuntos adverbiais estão relativos ao anúncio, tá? Porque estão na oração em que estão ali colocados, conforme acontece na oração, no período do enunciado, que pretendia me fazer voltar a Paris para acabar meus estudos, tá? Então, a terceira frase é a única que consegue preservar, né, o uso, né, dos sentidos elaborados na frase que foi destacada no enunciado em negrito, tá bem? Então, a primeira e a segunda não conferem, porque o adjunto adverbial deslocado ele faz com que haja uma nova proposta de sentido pela aproximação com outro verbo que não, né, o anunciar, assim, o pretender, né? Então,
que isso vai acabar alterando o sentido. A terceira não altera, porque se mantém, então, os mesmos contextos relativos, né, ao verbo anunciar, tá? Muito bem, pessoal. A próxima questão é a questão de número 9, né? A questão 9, ela também é de adaptação de texto, só que agora ela é relativa ao discurso, certo? Ela não é relativa à pontuação simplesmente. Agora a gente vai adaptar um discurso que é direto para o discurso indireto. Também vimos isso na prova de 2018, tá? A frase, então, que inicia, né, essa questão diz: tenho ainda alguns anos de vida. Quero ver como você se conduz. Vai para Paris, o lugar mais perigoso para um rapaz. Tá? Então, tem uma informação primária. Tenho alguns anos de vida. Tenho uma outra informação. Quero ver como você se conduz. E aí, então, uma consequência para isso, né? Vai para Paris, o lugar mais perigoso para um rapaz. Olha a letra A. Seu pai disse que ele ainda tem alguns anos de vida e quer ver como o filho se conduz. Pediu para ir para Paris, que era, à época, o lugar mais perigoso para um rapaz. Qual é o problema? Não se diz a expressão à época. Ela não está indicando temporalmente, né, na primeira frase, no enunciado, como isso ocorre. Né? Então, não poderia ser a letra A. Letra B. Seu pai afirmou ter ainda alguns anos de vida e querer ver como você se conduziria, ordenou que fosse a Paris, o lugar mais perigoso para um rapaz. Então, essa aqui também não fecha direitinho, né? Justamente porque, né, quando a gente coloca ali a expressão, né, que diz que tem alguns anos de vida e querer ver, né, como se conduziria dentro do negócio, a gente está desmontando os tempos verbais que são colocados no enunciado, tá? Então, a gente tem essa troca, esse problema, né? Porque depois, na sequência da frase, não vai se manter, né, a ideia do mesmo tempo verbal. A gente tem aí, né, o afirmou, que está no passado, né? Afirmou ter alguns anos de vida e querer ver como você se conduziria, tá? O conduziria, então, é um futuro do pretérito que não está cabendo direitinho aqui para essa situação. E aí, né, o ordenou acaba, né, seguindo a mesma linha do primeiro verbo, mas pelo fato do conduziria estar ali presente, a gente não consegue fechar com a mesma ideia produzida pela frase inicial. Tá? Depois, seu pai afirmou que ainda tinha alguns anos de vida e esboçou o desejo de ver como seu filho se conduziria nesses anos finais. Por isso, pediu-lhe que fosse para o lugar mais perigoso para um rapaz, Paris. Tá? A gente volta com a mesma situação, né, do conduziria, por mais que a frase tenha uma elaboração maior, tenha, né, mais expressões, mais palavras ali colocadas, né, mas a gente também tem a situação do pediu-lhe que fosse para o lugar mais perigoso para um rapaz, tá? Normalmente, os verbos no imperativo, eles dão ordem e não expressam necessariamente pedidos, tá? Então, a gente tem diferenças na enunciação, ok? Na letra D, seu pai disse que, por ter ainda alguns anos de vida, queria ver como eles se conduziriam em Paris, o lugar mais perigoso para um rapaz. Aqui o problema, na verdade, está no eles, né? Porque a proposta é que o guri, o interlocutor, né, como ele se conduziria, como ele se faria presente, como ele se colocaria nesse espaço, tá? Então, a gente tem uma situação aqui em que não fecham as pessoas do discurso para corresponder ao enunciado mencionado. Só a letra E sim, né? A letra E diz: seu pai disse que ainda tinha alguns anos de vida e queria ver como o filho se conduziria. Disse que fosse a Paris o lugar mais perigoso para um rapaz. Vejam só que agora, né, tem ali a expressão: seu pai disse alguma coisa, né? E queria ver como o filho se conduziria. Aqui sim a gente tem os tempos verbais, né, bem próximos. Isso, na verdade, vai colaborar para que haja o entendimento de que essas ambas expressões estão anteriores ao momento da expressão inicial do disse, né? Então, tá, é um momento que, na verdade, né, foi projetado pelo pai anterior à fala sobre uma situação futura. Então, a gente está falando de futuro do pretérito aqui. Aí depois continua: disse que fosse a Paris o lugar mais perigoso para um rapaz. Aí sim, mantém a mesma linha de raciocínio do início
do período, né? Para que então destacasse essa ação desenvolvida pelo personagem, né? Por quem teria que ir a Paris, portanto, tá? Então, pessoal, fecha com a letra E. A gente não pode esquecer que o discurso indireto, apesar de ele evocar termos que também podem fazer o mesmo tempo verbal no discurso direto, a gente vai sempre ter que diferenciar as pessoas do discurso pelo tempo verbal, porque uma coisa é eu estar contando para vocês algo que aconteceu, né? E esse algo no passado, ou essa referência que alguém fale no passado, não está acontecendo ao mesmo tempo do meu momento de enunciação, então ele tem que ser anterior, tá? Então a gente está falando aí de possibilidades diferentes, né, de usos de verbos para destacar os tempos em que as ações estão ocorrendo, certo? Por isso que a letra E cabe como resposta certa para este enunciado. Para a gente terminar, pessoal, uma questão bem tranquila sobre fonologia, em que tem uma busca sobre a relação entre letras e fonemas dentro das palavras. Claro que a gente precisa ter um conhecimento bem evidente também sobre dígrafos, sobre encontros consonantais, para poder, então, fechar as questões que estão colocadas aqui na número 22, certo? Olha só, a gente só vai ver se elas são verdadeiras ou falsas para finalizar tudo. As palavras linguística, humana e cognitivo têm mais letras do que fonemas. Começa que essa informação ela não é verdadeira, tá? Por quê? Linguística, acontece isso, tá? Se a gente for pegar, né, por exemplo, o IN que está ali presente, ele forma um dígrafo vocálico, tá? Enquanto o I é a vogal e o N está representando a nasalização do I. Então teria mais letras que fonemas. Na palavra humana também, porque a gente não enuncia som para o H, né? Então teriam 6 letras e 5 fonemas. Mas na palavra cognitivo isso não fecha, tá? Porque o GN que está ali é um encontro consonantal. Cada letra que aparece para a gente tem um som, certo? Então não há mais letras que fonemas nessa palavra. Na letra B diz também que as 3 palavras mencionadas têm mais letras que fonemas. E é verdade, porque a palavra classe tem 2 S para um som só, a palavra corrompida tem 2 R's para um som só, e inclusive tem o próprio OM ali presente, né, que é o dígrafo vocálico, que também representaria a ideia do O nasalizado. E o arquitetura, a gente tem encontro consonantal entre o R e o Q, mas o QU forma um som apenas, certo? Então a gente tem em todas essas palavras, nessas 3 da segunda frase, mais letras que fonemas. É verdadeira. Olha a terceira. Geneticista, conhecimento e cromossomo tem mais fonemas do que letras. Para a gente ter mais fonemas do que letras, pessoal, a gente tem que pronunciar os sons de uma letra como se fosse mais de um, que nem o caso da palavra táxi, por exemplo, né? Que no som de X, que os sons de X são representados por X, né? Esses dois, como se fosse o som de K e o som de S, né? Então, se vocês forem ler geneticista, conhecimento e cromossomo, nenhuma delas acontece isso, certo? A gente tem dígrafos, em que daí faz com que ocorra mais letras do que fonemas, mas não o contrário, certo? Tem dígrafo em conhecimento, que tem o NH, tem o EN, tem, né, no cromossomo SS, no geneticista não, né? A única que mantém o mesmo número de fonemas e letras. E na última questão, que diz que também as 3 palavras mencionadas têm mais fonemas do que letras, tá? Com complexas isso acontece, que tem a questão do X que eu mencionei antes, né? Em neurotransmissores não acontece isso, porque a gente tem o AN, que tem, né, essa questão do A anasalado, né, nasalizado, que o N representaria então como se fosse o tio, tem os 2 S presentes. Tá? E na palavra sinapses, na verdade, a gente está pronunciando cada letra com o seu som. Então é igual, certo? Por isso que a resposta certa dessa questão é a letra E. Certo, gente? É isso então por hoje. A gente vai fechar aqui mais esse vídeo agora sobre questões da prova de 2020. Tendo dúvidas, querendo sugerir alguma questão para a gente analisar, manda para nós, manda para a gente no nosso glorioso setor de comentários e a gente pode produzir para vocês alguma coisa, certo? Um abraço e até a próxima!